pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Livro Aberto. Eu sou o Maximiliano Bortolão Leitão, colaborador do canal O Dia Sem Amanhã. Oi, Roberto, tudo bem? Tudo. Eu sou o Roberto CP Júnior e eu e o Maximiliano nós colaboramos no canal O Dia Sem Amanhã. E esse é o primeiro episódio, então, em que nós vamos abordar o livro A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo, da escritora Rosélis Fonsass. E, na minha opinião, é uma obra excepcional, extraordinária. Eu acho que para você também, né, Com Max? Uma certeza, é um obra assunto assim espetacular, que né? há muito tempo que eu me debruço sobre ele também, É. pesquisa, né, se interessa, Uhum. porque na verdade é um assunto que instiga todo mundo, eu acho, né? Instiga Eu acho que sim, muita eu gente acho que sim. desde muitos séculos atrás, porque todo mundo fica Pois curioso, ver o é, pois que é. é essa obra, né? Bom, como quem está assistindo já viu com quem está falando, acho que a gente já pode sumir. Sim. E eu queria perguntar para você, Max, com base nesse livro, né? Da onde surgiu a ideia de fazer uma obra tão colossal como a Grande Pirâmide? Quando a gente fala da pirâmide, a gente está falando da Grande Pirâmide, que é a pirâmide de Quéops, né? Sim. Depois a gente vai falar do porquê das outras duas, mas da onde veio essa ideia? Da onde surgiu isso? Eu acho que assim, o primeiro motivo verdadeiro mesmo é também chamar a atenção, criar essa perplexidade que nós temos até hoje, né? Essa construção não seria possível sem a atuação dos sábios da Caldeia, que na época exerciam uma grande influência na região. Uhum. Que eles tinham uma influência sobre o povo, sobre os seus ensinamentos, as suas escolas, e eles receberam essa missão de um poder superior, que eles ainda naquele tempo estavam ligados, sincronizados com a vontade do Criador. E Sim, eles sim. receberam essa missão especial aí, que era para, ainda hoje, nesse tempo que nós estamos, ter uma construção que chamasse atenção, digamos assim. E, segundo o autor, isso aconteceu há 6.500 anos atrás, aproximadamente, né? Isso, exatamente, 6.500 anos, isso mesmo. Então, os sábios da Caldeia receberam essa incumbência para edificar essa obra gigantesca no Egito. Se eles não eram do Egito, por que ela foi construída no Egito? Então, houve naturalmente uma razão para isso, né? Naquele ponto exato onde foi construída a pirâmide, ela divide a porção de terra e água em duas partes iguais. Tá? Esse evento, essa construção colossal, ela ficou tão marcada na humanidade, Max, que ela aparece até na Bíblia. No livro de Isaías, o capítulo 19, versículo 19 também, está dito o seguinte: naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. E esse Isaías, ele esteve na construção, não esteve? Sim, a autora coloca a participação dele lá como um profeta, né, que trazia revelações, né? Logicamente que não é na mesma encarnação. Pois é, depois ele voltou com o mesmo nome, e aí que ele escreveu o livro que leva o nome dele, então foi bem depois. Né? Agora, uma das questionamentos, assim, uma das inquietações que as pessoas têm, né, que se perguntam tanto quanto olham para a Grande Pirâmide, são duas perguntas. Para que foi construída e quem construiu, né? E desses dias Grande atrás aí questão. tivemos, digamos assim, grande questão. A gente teve nesses dias atrás aí o pessoal comentando na internet também sobre essa questão da Grande Pirâmide. Veio à tona novamente esse assunto. Sim. Eu não sei se você viu a declaração do Elon Musk. Sim, sim. O Elon Musk tuitou dizendo que é óbvio que foram extraterrestres que construíram a pirâmide. Eu achei bastante curioso ele dizer se é óbvio. Qual que é a concepção atualmente vigente? É que a pirâmide foi construída com um trabalho escravo. Eu já vi várias hipóteses, várias teorias. Tem gente que diz que não, eles molhavam a areia ali do deserto, então ficava fácil de passar, né? Ele é um aquaplano, ele era moleza arrastar aqueles blocos lá, e não sei quantas toneladas. Quem se deparou, assim, quem se debruçou bastante sobre o evento lá, e a pessoa chega a um olhar que o ser humano naquela época seria impossível ele sozinho construir algo daquele tamanho, né? Eu diria mais, Maximiliano, é impossível até hoje. Até hoje, né? Se observar as junções daqueles blocos, nem hoje isso é possível. Nem hoje isso é possível fazer. O corte na pedra preciso, né? E tudo mais que tinha, né? Então, eu diria que não houve ajuda extraterrestre, mas talvez a gente pudesse dizer extraterrena. Sim. Com forças tectônicas. Aí sim. Isso aí o pessoal tem que na hora que a pessoa buscar no livro, vai achar muita informação sobre essa vai achar, construção. Vai achar.
E essa conjectura de quem construiu já vinha desde muito tempo, né? E ela diz o seguinte, ó, palavras da autora: é perfeitamente compreensível que escritores da atualidade suponham que outrora tenham vindo criaturas de outros planetas, isto é, astronautas para a Terra, a fim de levantar aqui construções que milênios mais tarde ainda causariam assombro à posteridade. Tal suposição é interessante, sem dúvida, porém com isso os enigmas não são decifrados. Por que deveria um planeta tão perfeito como a Terra necessitar auxílios de fora? Desde tempos imemoriais vive e desenvolve-se aqui seres humanos. Um desenvolvimento humano, contudo, apenas é possível num planeta que é perfeito em sua espécie, contendo também tudo de que necessitam as criaturas que nele vivem. A solução dos muitos enigmas do tempo pré-histórico temos de encontrar aqui, em nossa Terra. Temos de seguir os rastros dos antigos deuses e perscrutar a sua origem. Platão, o sábio grego, escreveu há cerca de 2.400 anos que os deuses estavam perto dos seres humanos. Então, e essa é uma questão bem importante, assim, porque essa questão da ligação com os entes da natureza e atuação desses entes da natureza é uma marca registrada da autora, né? Ela tem esse dom de captar, enxergar os acontecimentos do passado e trazer de uma forma muito detalhada para a gente. Aliás, é bom ressaltar isso. Ela tinha essa particularidade de visualizar os acontecimentos tal como realmente ocorreram e transcrever em forma de livro. Então, a gente mergulha no passado com os livros dela e a gente vê exatamente tudo o que aconteceu e todos esses enigmas aí de quem construiu e para que serve, tudo isso fica solucionado. Tanto que o próprio título do livro diz isso, né, Max? Sim. Só para ter uma ideia, eu estava vendo essa semana aí sobre a questão de quantidade de blocos, né? São 2,3 milhões de blocos que são estimados que existem, né? Então o pessoal fez um cálculo aí, em torno aí de uns 40 anos de construção, seria necessário aí 6 blocos por hora sendo colocados na pirâmide, entendeu? Então, imagina. 30 toneladas cada bloco, imagina a facilidade. Não, é impossível, né? Não, por qualquer lugar que você vire, é impossível imaginar que uma construção daquele tamanho tenha sido levantada com um trabalho escravo. É de todo impossível isso. E a esfinge, Max, qual é a ligação dela com a pirâmide? Bom, a esfinge, como já era sabido já desde muito, né? A esfinge sempre ela é um enigma, né? Ela diz que tem um segredo ali a ser desvendado, né? E justamente isso que é o que chama, né? Porque era necessário que as pessoas ainda hoje queressem buscar o significado da Grande Pirâmide, né? A esfinge é como se ela estivesse chamando as pessoas para descobrir o que a pirâmide está querendo dizer. Começo do século passado, ela estava completamente enterrada na areia. Só tinha a cabeça para fora. Aliás, ninguém sabia que tinha uma forma de um leão ali. Aí depois é que foi escavado e que se viu que tinha uma figura inteira ali. Mas qual é o objetivo da pirâmide, Max? O objetivo da Não vamos, evidentemente, dar spoiler aqui do livro, né? Vamos falar só do principal, então. Como um oráculo, né? Oráculo de pedra daquela época, né? Indicando. Então, ela tinha uma indicação de dizer o que ia acontecer para frente, trazer para as pessoas um alerta do que iria acontecer no futuro, né? E a principal profecia da pirâmide relacionava-se ao tempo do juízo final. A chamada Câmara do Rei, o nome adequado dela é Sala do Juízo. Ela mostra o período em que a humanidade ficaria submetida a um julgamento, que é o período que nós estamos hoje, nós estamos vivendo. Agora, com base nisso que nós falamos agora, as pessoas podem imaginar, mas então deve ter sido uma festa a construção dessa pirâmide. Imagina. Só alegria, né? Todo fato. E forças tectônicas ajudaram na construção, foi uma tranquilidade, né? Não teve problema nenhum, né, Max? Não teve. Assim, logicamente que para quem estava executando e trabalha segundo a vontade do Criador, é sempre uma alegria e um prazer trabalhar nessa vontade, né? Só que tinha outras pessoas que não queriam que essa obra fosse levantada, né? Não queriam e fizeram de tudo para impedir. Eu separei uma frase aqui do Sipta, que era o supremo sacerdote e depois foi escolhido para ser futuro rei do Egito, né? Ele diz o seguinte: a pirâmide está sendo construída em conformidade com a vontade do Criador. Esse é o motivo porque os adeptos de Septu, não importando se estão aqui na Terra ou fora do mundo terreno, tudo fazem para impedir essa obra ou para retardá-la tanto quanto possível. Então, Septu era o nome do anjo caído, né?
sim. Lúcifer, né? Septua ou Nebo, né? Então, E é uma esse era o coisa pessoal do contra, né? Era a turma do contra. E nessa época já estava começando a se alastrar na região ali, e não só naquela região, em outras partes da Terra também, o alastramento desse culto das trevas, o falso amor, né, os sacrifícios. Só que com a construção da Grande Pirâmide, aquilo que era um marco gigantesco na Terra naquele momento, chamou a atenção de todo mundo. Então, aquilo recebia visitas de muitas pessoas do mundo inteiro. Sim, né? Então, durante você séculos. imagina a Né? luta que foi ali para poder levantar aquela obra. Muita gente querendo parar com aquilo lá, né? Porque, de certa forma, a construção da luz, né? Para chamar a atenção das pessoas, quem era contrário queria que aquilo lá não continuasse, né? Olha, e não tinha como não chamar a atenção, Lógico. Maximiliano, porque a revelação de como era a obra, né, nos primeiros 500 anos, onde ela ficou incólume, ela é revestida de mármore amarelo e tinha esfinge de uma pedra avermelhada, né, e havia vegetação naquela época ali, né, havia uma floresta e tal, então ela se destacava da floresta, aquela pedra preciosa amarelada, então brilhava com os raios do sol, é uma coisa assim impressionante, né? Acho que ninguém que chegasse lá não ficaria assim estupefato, né, embasbacado com aquilo lá e se perguntaria a razão daquilo. Aliás, na época, isso era bem conhecido, né, porque Sim. Os sábios da Caldeia continuaram durante um tempo lá explicando o significado da obra. Só que o objetivo de ser uma construção tão chamativa e com os corredores irregulares e tudo mais, era justamente para chamar essa atenção, porque você vê, as outras construções, as outras pirâmides que existem lá, não chegam nem ao pé daquela grande pirâmide ali, porque elas são maciças, né? Essa não, essa é oca, ela tem uma construção totalmente regular, corredores que descem, depois o corredor que sobe, a grande galeria ali que é ampla. Tudo né? Nela tem um significado, né? Quando o corredor fica amplo, tem uma razão de ser. Sim. Quando ele fica estreito, as pessoas só podem passar agachado, tem uma razão de ser. Corredor que vai dar para um poço que não leva a lugar nenhum, tem sua razão de ser. Tudo tipo tem sua razão de ser. O tipo de pedra, porque são construídas de pedras diferentes no interior. Você vê, a Câmara da Rainha é pedra vermelha, a Câmara do Rei é outra pedra, né? Então chega lá no final, lá tem um sarcófago. Se fosse um túmulo, o sarcófago seria, digamos, o rei seria colocado. Aquilo lá seria o faraó, né? Seria muito detalhado, o sarcófago teria muitos... tudo de ouro, né? De ouro, adornado, né? E tudo mais. Não, o sarcófago da Grande Pirâmide, ele é meio torto, ele é mal acabado, ele é feito para chamar atenção. Isso contrasta, né? Porque você faz um monumento gigantesco com milhões de pedras, aí você põe um sarcófago que não está acabado, né? Não é estranho, a própria sala do juízo, né? A chamada Sim, Câmara do Rei, ela piso irregular da sala. Tem sua razão de ser, né? Exato. Tudo então, assim, é lógico que se fosse para servir como túmulo, seria totalmente diferente. Então, ela tem um significado especial esse sarcófago. Agora, e por que apareceram mais duas pirâmides? Sim, logicamente que quando fizeram a construção, tivemos muitos blocos, pedras que sobraram, né? Porque a construção demandava uma série de elementos que as pessoas também ajudavam, não é? Os seres humanos ajudaram também na construção proativamente. Não, ajudaram, né? Sim. Trabalhos assim mais minuciosos, assim, de talhadeira e tudo dentro da pirâmide, teve auxílio de operários, claro que teve. Usavam os blocos para várias outras construções semelhantes ali em volta também da Grande Pirâmide, que, na verdade, pelo tanto de pessoas visitantes, eles faziam muitas coisas também. Né? Então, teve uma sobra de blocos muito grandes. Aí as pessoas, os faraós antigos, começaram a ver que nada chamava mais atenção do que a Grande Pirâmide, né? Claro. E eles começaram a ficar com ciúme ali daquele monumento que vinha e queriam também tirar um pouquinho desse prestígio, digamos, que a pirâmide chamava para eles, né? O livro conta essa história toda, né, Max? Consta qual a razão que estava por trás de existirem mais duas pirâmides, porque isso não estava na vontade superior da luz que existisse, né? Era uma só. Até isso, né? Do lado contrário também tem o seu... O objetivo da construção propriamente era tirar a atenção, né? Da outra pirâmide. Atenção, né? Logicamente que os seres humanos tinham outra ideia, mas a ideia por trás todo esse efeito era bom, vamos construir mais outras aqui, que daí você tira a atenção da principal. Né? A finalidade principal deles era essa. Bom, Max, eu acho que podemos encerrar. O que você gostaria de dizer para encerrar essa nossa resenha falada aqui?
E tem um trecho na pirâmide, que é uma das placas que foram colocadas dentro da pirâmide, né, que hoje não tem mais, que cita no livro, que eu acho interessante, que diz o seguinte: sem terminar, realiza-se o mistério da vida e da morte, o mistério da transformação e do renascimento. Aquele que durante a sua vida terrena se lembrar da morte, não precisa temer o juízo quando o fim chegar. E você, Roberto, o que você tem para finalizar aí o Então, nosso... eu separei uma frase de Sargon, que era o sacerdote rei da Caldeia, onde ficavam os sábios, que ele diz o seguinte: cada ser humano tem os seus segredos, suas tentações, suas derrotas e seus triunfos. Mas aquele que se esforça por elucidação, mesmo de suas derrotas e tentações, ainda pode auferir forças. Eu acho Legal. essa frase, assim, bastante... dá um ânimo pra gente, né? Sim, Bastante. com certeza. O livro da Grande Pirâmide Revela o Seu Segredo tem muitos segredos ali, muitas impressões que trazem para a gente coisas novas, assim, que a gente não Sim, conhece hoje. E vale a sim. pena a leitura porque é um livro que traz aquela saudade, mas também inspira bastante, né, a gente. Isso, Então fica essa exatamente. dica aí para o pessoal que tá buscando. Tá bom, Max. Até a próxima, então. Até a próxima, Roberto. Um Até abraço. mais.